Oi, seja bem-vindo ao nosso canal Professor Glaucio, e hoje eu vou fazer uma reflexão muito interessante, que é a multiplicação dos pães, que está ali contido no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 14, do 13 ao 21. Existe alguma relação entre o Antigo Testamento com esse texto da multiplicação dos pães? Essa pergunta sua ela é muito boa. Existe uma relação profunda do Antigo Testamento com esse texto da multiplicação dos pães do capítulo 14 de Mateus. A gente pode fazer essa relação com Moisés. Temos a cena então de que o povo é conduzido por Moisés no deserto, e ali então nós temos aquela cena onde o povo está com fome e onde Deus manda o maná para o povo. Outro ponto de conexão importante com o Antigo Testamento está no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 42 seguintes, onde o profeta Eliseu, apenas com 20 pães, ele dá de comer para 100 pessoas. Podemos também fazer uma relação profunda com a época de Jesus. No tempo de Jesus, existia uma ansiedade, uma expectativa pela chegada de um Messias que viesse restaurar o projeto de Deus e também transformar o modo de vida. Ok? Outro elemento importante que não pode passar desapercebido nessa leitura, que o texto ele começa dizendo, naquele tempo, quando soube da morte de João Batista. João Batista é uma figura muito importante, com um elemento dobradiça. Ela serve para conectar o último profeta do Antigo Testamento com o profeta por excelência, que é Jesus. Então veja, parece que chegou ao fim uma etapa e vai se iniciar uma etapa nova, um novo modo de viver. Como perceber esse modelo novo de viver? A percepção deste novo modelo de vida passa pela compreensão do texto. Vamos olhar o texto para a gente poder captar ali alguns elementos. Naquele tempo, quando Jesus soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi para o barco, para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Vejam, aqui tem um elemento importante, que Jesus está repleto de compaixão. Ao entardecer, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes respondeu: eles não precisam ir embora. E aqui tem elementos então para nós começarmos, iniciarmos essa compreensão desse novo modelo de vida. Veja, a cena é essa. Jesus estava ensinando, o povo ficou, o tempo passou e ali o povo está com fome. E os discípulos então falam para Jesus: olha, Jesus, a gente não tem como cuidar dessa situação, são muitas pessoas, é melhor que cada um se vire, que cada um tome conta do seu quadrado e vá procurar comida. Mas parece que Jesus aponta outro caminho, e Jesus enfatiza: eles não precisam ir embora. E aqui então é muito interessante como solucionar esse problema. E é aqui que nós passamos a compreender, e a sua resposta vai ser respondida, como esse modelo novo de vida vai começar a crescer. Bom, nós já vimos que não é na ótica de cada um por si e Deus por todos. Nessa não é a ótica de Jesus. A ótica de Jesus é outra, porque Jesus fala para eles: olha só, eles não devem ir embora, mas tem uma outra recomendação: dá-lhes vós mesmo de comer. E aqui então, na conversa, aparece então na cena 5 pães e 2 peixes. Nós sabemos que 5 pães e 2 peixes, se nós somarmos, aparece o número 7. O número 7 na Sagrada Escritura indica perfeição, mas também indica totalidade. Então, parece que o problema vai ser resolvido não na perspectiva, eu repito, do cada um por si e Deus por todos, mas resolvido na perspectiva dos 5 pães e dos 2 peixes. E aí você pode então começar a perguntar: mas o que significa, afinal de contas, 5 pães e 2 peixes? 5 pães e 2 peixes são todos os recursos que a comunidade tem ali. Então, os 5 pães e 2 peixes representam a disponibilidade da comunidade, que coloca todos os seus dons no projeto de Jesus. E os nossos dons colocados ao lado do projeto de Jesus, junto da perspectiva de Deus, vai gerar vida para aqueles que estão necessitados. Mas veja, para que isso aconteça, é preciso que nós também estejamos movidos por aquilo que movimentava Jesus, que é exatamente a compaixão. Para compreendermos um pouco sobre o que é compaixão, eu vou resgatar uma palavra importante do Antigo Testamento chamado Hesed.
A palavra hesed, no hebraico, significa compaixão. Mas veja, uma compaixão que coloca em processo a aliança com Deus. Como isso? Uma compaixão que me coloca no reconhecimento do outro. Quando eu reconheço a dignidade do outro. Quando eu reconheço a necessidade do outro. Enfim, quando eu reconheço o outro como filho de Deus, como nós somos. Então, a compaixão não é sentir dó. Compaixão é olhar para o outro como Deus nos olha, como filhos, amados, dignos. Isso é muito interessante, porque o Papa Francisco nos lembra que a compaixão é entrar no jogo da vida. Eu não tenho compaixão somente no meu coração. A compaixão é entrar no jogo da vida. Vejam, a compaixão de Jesus o move a olhar a fome. Fome é algo concreto. A espiritualidade de Jesus olha para essas questões e nós devemos ficar atentos para elas também. Então nós podemos perceber que esse modelo novo de viver, que é a pergunta que você me fez, aponta exatamente não para a vida pautada no cada um por si, mas para uma vida pautada na misericórdia, na compaixão e no relacionamento novo. Então 5 pães e 2 peixes são características dos seguidores de Jesus, é isso? Com certeza, é isso. 5 pães e 2 peixes representam aqueles que estão na perspectiva do Evangelho, que estão dentro da proposta do Reino de Deus, dessa reconstrução dessa vida, e significa a disponibilidade, disposição no coração. Aqui eu me lembro muito da figura de Maria. Maria ouvia a palavra de Deus e acolhia no profundo da sua existência. E porque ela acolheu no profundo da sua existência, ela pôde gerar a vida de Deus. Então quando nós vivemos esses 5 pães e os 2 peixes da nossa vida, nós também vivemos esse princípio de sermos realmente pessoas que acolhem o projeto e que colocam o projeto numa nova dinâmica, que é a dinâmica da vida. Você pode comentar um pouco sobre os versículos 20 e 21? Sim, os versículos 20 e 21 são muito importantes. Normalmente eles passam desapercebidos, mas aqui tem uma interpretação que vale a pena ser relembrada. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000, sem contar mulheres e crianças. Bom, de cara aqui a gente já vê a superabundância, né? Porque Jesus ele é interpretado agora como o Messias por excelência. Jesus está acima de Moisés, está acima de Eliseu, e é ele que vem trazer agora a restauração do modo de viver. Mas lembre-se, esse novo modo de viver passa pela dinâmica da compaixão. E aqui eu preciso então falar um pouquinho sobre a palavra estavam satisfeitos ou ficaram satisfeitos. Primeiro, porque se tem alguém que tem fome e existe ali o socorro do alimento, aquela pessoa vai comer e vai ficar feliz porque ela foi vista, ela foi percebida por alguém. O segundo, eu vou falar daquele que percebe o outro. Perceber o outro é uma qualidade muito importante do ser humano, do cristão. Então, em ambos os casos, existe uma satisfação. E isso aponta para nós que a ideia do serviço, do sairmos somente dos nossos interesses, para irmos encontrar a real necessidade da vida do outro, é um projeto que não pode ser abandonado em momento algum por nós. Esse texto costuma causar muita polêmica, se foi milagre ou se foi uma partilha. Como entender? Bom, essa polêmica é muito antiga, eu escuto isso há muito tempo. O texto bíblico não é um relato jornalístico. Se você fica ali defendendo com todas as unhas que aconteceu daquele jeito, então foi desse jeito que aconteceu, não foi milagre porque aconteceu desse jeito, significa que você não entendeu o que é a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, ela é fruto de uma grande experiência do povo de Deus com Jesus, que depois esse povo inspirado pelo Espírito vai relatar, vai interpretar. Por isso que ele vai construindo essa ligação que eu havia falado, do Antigo Testamento, a figura de Moisés, a figura de Eliseu. Então, não perca tempo para discutir o sexo dos anjos, se foi daquele jeito que aconteceu ou não. Nós não temos como afirmar isso. Mas nós podemos afirmar aquilo que a mensagem comunica. E o que a mensagem comunica para nós? Comunica para nós que o projeto novo de Deus passa por novas relações e a relação de misericórdia ou de compaixão é que vai nortear essa nova construção. E como nós podemos relacionar este texto com a Eucaristia? É possível fazer uma relação muito profunda. Não é isso que eu vou fazer aqui, mas eu vou dar alguns toques. Primeiro elemento, que aquele que multiplicou os pães se torna pão. Ao tornar-se pão, ele comunica a sua vida para nós. E ao comunicar a sua vida, ele também comunica o seu projeto de vida. Mas qual o projeto de vida?
o projeto de vida, e aqui é bonito, o símbolo do pão é um símbolo tão comum. Então, na Eucaristia, quando nós comungamos da vida de Jesus, nós comungamos do seu corpo, do sangue, mas também do seu projeto de vida. E esse projeto de vida nos remonta novamente a esse olhar de uma comunidade que não esconde os seus dons, que não guarda os seus dons para si, que não acumula dons, mas que distribui dons. Veja, interessante isso. Mais uma vez, os nossos dons, com o projeto de Jesus, que é elevado ao Pai, deve se transformar numa vida pautada na solidariedade e no cuidado. Os nossos dons, colocados à disposição na forma de serviço, pode ajudar muito a sociedade de hoje, que vive esse momento dramático da sua história, que daqui a pouco as pessoas vão passar necessidades básicas para viver, e não só olhar com um olhar de dor, mas um olhar da compaixão, onde nós reconhecemos as pessoas, todas as pessoas, pecadores, frágeis, todos, reconhecemos nele aquilo que é comum em todos nós, a nossa humanidade. Então, esse projeto da multiplicação dos pães, que é a reconstrução de um modelo de viver, não baseado no cada um por si, nos convida a colocarmos aquilo que é básico na nossa humanidade, que é a categoria de ser pessoa, de estar ao lado do outro. Então eu te convido a pensar nessa reflexão. Deus quer começar um projeto novo. Esse projeto novo não é só dele, ele nos convida a participarmos com os dons que nós temos. E quando nós fazemos isso, a novidade, a boa notícia, cresce no meio da sociedade como fermento, como semente dos vídeos anteriores. Se você gostou desse vídeo, vai lá no nosso canal do YouTube, Professor Glaucio Teologia, se inscreva nele, compartilha com seus amigos, nos ajude a divulgar um pouco mais a mensagem do Evangelho. Tenha uma semana abençoada e até a próxima. Repete a pergunta.